Só que desde então eu apaguei. Quando eu acordei, a minha filha já estava em outra posição, ela não dormia daquele jeito. Um bebê que chama Helena, de 10 meses, foi estuprado e morreu por 2 marginais. Para quem quer defender esses 2 marginais, levem para sua casa. E hoje eu vou te mostrar aqui o depoimento dessa mãe com a voz embargada, contando o que ela viveu. E o que é que a Câmara dos Deputados já está cobrando, meus irmãos? Isso aconteceu na manhã de segunda-feira, no dia 13 de julho, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A bebê Helena, de 10 meses, morreu depois de ser vítima de estupro dentro da própria casa. A própria mãe estava presente na hora do crime, meu irmão. Só que, assim, por não imaginar o que realmente estava acontecendo, ela achou que a filha tivesse o quê? Se engasgando. Chamou o corpo de bombeiro, chamou a polícia militar. Como o socorro demorou, ela mesma levou a criança para a unidade de saúde, meu irmão. Foi lá, diante dos médicos, que a verdade veio à tona. A bebê tinha sido vítima de violência, de abuso, você já sabe o quê. Então, a bebê, de 10 meses, não resistiu. E a Secretaria de Segurança do Ceará prendeu 2 suspeitos. Francisco Rai, de 22 anos, que tinha um relacionamento casual com a mãe da bebê, e Roberto Levi, de 26 anos, primo dele. As defesas dos 2 dizem que colaboraram com a investigação. Um deles até se submeteu voluntariamente à coleta de material genético e afirma que sequer estava no quarto onde a criança dormia. Isso ainda vai ser apurado pela perícia aí. Mas antes de qualquer conclusão, existe uma mãe. E o que ela viveu naquela madrugada, ela mesma decidiu contar. Preste atenção no relato da mãe. A gente passou o dia na piscina, era comemoração do aniversário do meu avô e do meu tio. De lá, um amigo de infância, meu irmão e minha cunhada, chamamos, vamos comemorar um pouco mais o apartamento. O primo do amigo de infância da gente, a gente foi. Chegando lá, eu não trisquei numa gota de bebida, eu lembro de tudo que aconteceu. A gente jogou o banco imobiliário e a minha filha estava do meu lado, no meu colinho, brincando comigo. Depois, a gente foi se deitar na cama, eu fui dormir com ela na rede, ela começou a tossir, porque o ar-condicionado era debaixo da rede. Eu estava do lado da minha filha, dando peito a ela. Quando um deles vieram, quando eles iam chegando na porta, eu disse, Levi, me dá um copo d'água. Ele voltou, me deu um copo d'água, do jeito que eu estava bebendo água, ele jogou, se jogou na cama do lado da minha filha. Como ele era muito pesado, ele ainda deitou em cima do braço dela. O que eu fiz para ela não cair, eu puxei o bracinho dela, coloquei ela debaixo do meu, porque caso ele ou ela se mexesse, eu sentisse. Só que desde então eu apaguei. Quando eu acordei, a minha filha já estava em outra posição, ela não dormia daquele jeito. A minha filha estava de cabeça para cá e as pernas em cima de mim. E ele, como ele era muito gordo, estava em cima da cabeça da minha filha. Eu empurrei ele, peguei ele e saí com ele desesperada. Ela era a minha única filha. Quem me conhece sabe que tanto que eu desejei ela. Uma mãe que só queria proteger a própria filha e se viu diante do pior pesadelo que existe, meu irmão. Isso não tem explicação humana. Lá em Mateus capítulo 2, quando Herodes mandou eliminar as crianças de Belém, as escrituras já registraram o choro de mães que perderam seus filhos para a crueldade dos homens. Voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada. Por quê? Porque já não existem. Esse tipo de dor, meu irmão, atravessa assim há séculos e continua batendo na porta de famílias até hoje. São famílias inocentes. E tem um relato dessa mãe que não para por aí. A mãe da bebê vai relatar detalhes do que percebeu no momento desse crime, assim, que é um negócio que não tem nem palavras para poder explicar aqui. Preste atenção. Banco imobiliário com ela no meu colo e meu irmão e ele, nós estava todo mundo lúcido. Eu jamais ia colocar a minha única filha em risco, eu nunca faria isso. Eu não tenho culpa do que fizeram com a minha filha, eu queria estar lá acordada para proteger ela. Ela era a única que tinha para me proteger, ela era eu e eu não pude proteger a minha filhinha. Por que não fizeram comigo? Por que não me mataram? Por que não me esfaquearam, me deixaram morta? Ela era só uma bebê, não fazia mal a seu ninguém. Por quê? É o que eu me pergunto e eu quero justiça. Se tiverem feito alguma coisa com a minha filha, eu vou morrer depois que eu fizer justiça. Um crime desse tamanho não ficou só na delegacia da Fortaleza, não. Chegou até a Brasília, na Câmara dos Deputados, meus irmãos. O parlamentar Cleitinho, ele subiu à tribuna e cobrou endurecimento nas penas para quem comete um crime desse contra uma criança indefesa, 10 meses. Enquanto isso, a Bíblia já deixava bem claro, meus irmãos, lá em Provérbios, no capítulo 21, no verso 15, é alegria para o justo fazer o que é reto, mas espanto será para os que praticam a iniquidade. A indignação, meus irmãos, que esse caso desperta não é exagero. É a reação natural de quem ainda tem consciência do que é certo e errado, meus irmãos. Tudo isso diante de Deus. Veja o que foi dito na tribuna ali em Brasília, na Câmara dos Deputados, pelo Cleitinho.
Um bebê que chama Helena, de 10 meses, foi estuprado e morreu por 2 marginais, 2 vermes, 2 escórias. 2 escórias. Por isso que eu falo, a gente tem que debater isso urgentemente aqui dentro do Senado, aqui dentro do Congresso Nacional, fazer uma nova Constituição pra gente poder dar pena de morte. E eu falo aqui, tá? Pra direitos humanos, sabe? Pra quem quer defender esses 2 marginais, levem pra sua casa. Levem esses 2 marginais pra sua casa. Porque a gente precisa urgentemente tratar de pena de morte nesse país aqui. Acaba, chega, chega. E sabe qual é o pior de tudo? Sabe o que é o pior de tudo? Você que tá vendo? Você vai trabalhar, essa mãe também vai trabalhar, o pai dessa criança vai trabalhar para pagar imposto, para manter esses 2 vermes dentro da cadeia, que deveria estar, sabe, no colo do capeta, que é o lugar deles. Então, gente, vamos trabalhar a pena de morte no Brasil, vamos mudar essa Constituição, porque se não tiver peito para fazer, muda a Constituição para deixar governadores, deixar a lei penal ser para cada estado. Porque se eu virar governador de Minas Gerais, eu falo para vocês, viu? É pena de morte. É pena de morte. E não precisa nem chegar pra ter lei, não. Ô, policial, foi lá pegar ele, mata ele, acaba com ele. A pena de morte é pra ele. Porque quem teve pena de morte de verdade, sabe quem foi? Foi a bebê Helena de 10 meses. Ela teve pena de morte. 10 meses. Esses 2 marginais, às vezes vai pra cadeia, depois tá solto e vai continuar fazendo esse crime. Então o que nós temos que fazer aqui é deixar eles debaixo da terra, no colo do capeta. É isso que tem que acontecer com esses 2 vermes, esses 2 marginais. Pena de morte pra eles. Existe uma dor que nenhuma palavra explica direito aqui. É a dor de quem gostaria de ter estado acordada, de ter visto, de ter impedido o que aconteceu. Só que o sofrimento humano, ele tem limite. E o que aconteceu naquela casa, aconteceu enquanto essa mãe também dormia, sem imaginar o que estava passando no seu lado, meu irmão. Ela vai contar o desespero que passou, preste atenção. A gente passou o dia na piscina, era comemoração do aniversário do meu avô e do meu tio. De lá, um amigo de infância, meu irmão e minha cunhada, chamamos, vamos comemorar um pouco mais o apartamento de um primo do amigo de infância da gente. A gente foi. Chegando lá, eu não pisquei numa gota de bebida, eu lembro de tudo que aconteceu. A gente jogou o banco imobiliário e a minha filha estava do meu lado, no meu colinho, brincando comigo. Depois, a gente foi se deitar na cama, eu fui dormir com ela na rede. Ela começou a tossir, porque o ar-condicionado era debaixo da rede. Eu estava do lado da minha filha, dando peito a ela. Quando um deles vieram, quando eles iam chegando na porta, eu disse, Levi, me dá um copo d'água. Ele voltou, me deu um copo d'água, do jeito que estava bebendo água, ele jogou, se pôs na cama do lado da minha filha. Como ele era muito pesado, ele ainda deitou em cima do braço dela. O que eu fiz para ela não cair, eu puxei o bracinho dela, coloquei ela debaixo do meu, porque caso ele ou ela se mexesse, eu sentisse. Só que desde então eu apaguei. Quando eu acordei, a minha filha já estava em outra posição, ela não dormia daquele jeito. A minha filha estava de cabeça para cá e as pernas em cima de mim. E ele, como ele era muito gordo, estava em cima da cabeça da minha filha. Eu empurrei ele, peguei ele e saí com ele desesperada. Ela era a minha única filha. Quem me conhece sabe que tanto que eu desejei ela. Ela era tudo que eu tinha na minha vida. O restante dessa entrevista vocês vão acompanhar durante toda a programação da TV Cidade. Nenhuma mãe deveria carregar uma culpa que não é dela, né? Ela chamou socorro, ela correu, ela fez tudo o que uma mãe podia fazer diante daquela situação. E que parecia um engasgo, né? E não uma tragédia armada por gente que, assim, que ela confiava. Salmos 82, verso 3 e o verso 4. São um mandamento que a gente esquece com facilidade. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, ao aflito e ao necessitado. Fazei justiça, livrai o pobre, o necessitado. Livrai-o das mãos dos ímpios. Proteger crianças, meus irmãos, não é opcional. Para quem segue a palavra, isso aqui é um mandamento. Helena tinha 10 meses, não teve tempo de sonhar, de crescer, de correr, né, de correr atrás da mãe, pela casa. E enquanto a justiça dos homens apura quem foram os responsáveis, fica o nosso dever nunca fechar os olhos, nunca ficar calado diante de um crime desses, porque criança inocente clama a Deus. Se esse vídeo tocou no seu coração, ore por essa mãe. E se você desconfia de algo parecido perto de você, denuncie, porque o silêncio diante de sofrimento de uma criança também é pecado, meu irmão. Então esse vídeo é uma triste notícia, meus irmãos. Mas agora eu quero trazer aqui uma notícia boa para você. Dá para você fazer renda extra na internet trabalhando na sua casa, 1 a 2 horinhas por dia, sem aparecer, sem ter estoque. Tem muita gente mudando de vida assim. Preste atenção. A internet pode fazer excelentes resultados em renda extra quando usada de forma correta, com apenas 2 horas por dia, sem aparecer e sem precisar de estoque, meu irmão. Muitas pessoas comuns estão trabalhando de casa, alcançando resultados impressionantes. Se você quer saber como que funciona, você não precisa nem aparecer e nem ter estoque, tá? O link vai estar no comentário fixado. Fale com a nossa equipe no WhatsApp. Esses resultados que estão aparecendo aqui na tela são resultados que chegam para mim todos os dias de depoimentos. Clica no link do comentário fixado e chama lá. E não se esqueça de assistir esse vídeo aqui, que esse vídeo está muito sério, muito forte isso daqui. Preste atenção.